Olá, voltamos com o programa Grandes Temas, que debate hoje a questão do comportamento de gênero, que nós chamamos na atualidade de masculinidade tóxica. Nós vamos ouvir mais um pequeno trecho da entrevista com o professor Paulo Vitor Leite Lopes, aqui do Departamento de Antropologia da UFRN, e vamos retornar com o debate com os nossos convidados. Uma outra ação, a própria Lei Maria da Penha prevê grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica. Então, em 2 artigos da Lei Maria da Penha, uma das possibilidades de decisão do juiz de encaminhamento após uma situação de denúncia de violência doméstica é que esses homens participem de grupos reflexivos em que eles tematizem as suas relações de gênero, que eles possam pensar não só a violência cometida, denunciada, né, a violência que foi denunciada, a violência que eles cometem, mas outras relações, né, suas relações no mundo do trabalho, suas relações com outros homens, suas relações na vida doméstica. Então, há uma ampliação do conhecimento, das reflexões sobre a problemática da masculinidade, de determinadas masculinidades como produtoras de machismo, e aí você vai vendo algumas respostas públicas coletivas para isso, né? Então eu falei do programa de saúde, programa de atenção à saúde integral dos homens, ou alguma coisa assim, e essas medidas da Lei Maria da Penha. Mas você tem diversas ONGs que também têm se voltado para a temática dos homens, da paternidade, para tentar produzir, né, ou para poder tentar incitar ou facilitar outras formas de ser homem e outras formas de ser homem que combatam, né, que não pactuem, né, que não favoreçam práticas machistas e uma sociedade desigual. Perfeito. Aí o depoimento do professor Paulo Vitor Leite Lopes, do Departamento de Antropologia da UFRN. Tem duas questões que me chamaram a atenção, Carmen, na fala dele. Uma é a associação entre violência e masculinidade, né? Então, há dados estatísticos que são acachapantes nessa associação, né? Assim, a violência como algo muito ligado a esse papel do masculino, né? Essa exacerbação do masculino, o machismo na nossa sociedade. E o outro é o fato de que, e você, Carmen, tinha falado disso em algum momento, de que a gente precisa dessa mediação das instituições, né, na mudança desse quadro, né? Ele está falando ali no caso da Lei Maria da Penha, que em 2 artigos prevê a possibilidade da gente trabalhar isso né, a partir desse contexto de uma violência cometida pelo homem, né, de educar também as crianças para essa nova realidade, né, do papel do masculino. Sim, eu concordo. É como já foi falado aqui, né, desnaturalizar esse tipo de relações, o que quer dizer, sobretudo, que as pessoas que respondem ao gênero masculino, independentemente de que sejam masculinidades diversas, sempre têm privilégios. Mesmo quando eles acham que não estão exercendo. Quer dizer, por falar de coisas muito cotidianas, eles não têm medo de ser estuprados quando caminham pela noite, os homens não têm medo de ser violentados, os homens, né? Assim, de ser violentados seus companheiros ou companheiras, né? Em relacionamentos afetivos. Eles têm uma liberdade de movimentos que as mulheres e as pessoas lidas com gêneros e orientações sexuais tidas como minoritárias não têm, né? E então isso, o primeiro, por falar alguma coisa positiva, eu acho que já que estamos falando de masculinidades, seria bom começar a construir grupos onde os homens, entre eles, as pessoas que se leem como masculinas, comecem a exercer ativamente, já não somente a renúncia aos privilégios, sino também a denúncia deles, né? Porque quando você tem um privilégio, está normalmente explorando alguém. Então, simples como isso, né? Enfim, essa é um pouco a base das relações desiguais. Então, tudo bom a educação, mas eu acho que tem que se falar mais de que verdadeiramente não existem homens violentados, ou seja, a violência de gênero é contra a mulher. Mulher trans, mas sempre contra a mulher. O homem pode ser violentado, mas não pelo fato dele ser um homem. Isso é uma coisa, talvez faltava falar isso um pouco aqui, é muito grave, né? Todas as violências, também as sexuais, com certeza, mas não só as sexuais, né? As psicológicas, as físicas. Enfim, então eu acho que é importante, sobretudo, ver que os homens têm várias, ou as pessoas que tentam responder ao gênero masculino têm vários verdadeiramente trabalhos pela frente, né?
E não individuais, eu acho que nesse sentido são coletivos, né? Com certeza, não se trata de culpar ninguém. Né? Perfeito. Eu costumo dizer aos meus alunos, né, que, voltando a essa discussão da questão da escola, né, do papel da escola, quer dizer, o gênero está na sala de aula, você discuta ou não a temática, porque as pessoas são generificadas. Então, eu estou há mais de 30 anos nas escolas e sempre me deparei, desde quando dava aula no ensino fundamental e médio, com questões de gênero, não é? Mesmo quando essa temática ainda não era sequer discutida, não é? Então, todo mundo que já foi professor sabe que em algum momento se defrontou com questões como bullying, como, não é, perseguição, como discriminação, como violência, inclusive física, por causa de comportamentos de gênero, não é? A violência contra as meninas nas escolas, a gente, não é, presencia, quer dizer, justamente a própria reprodução da ideia de inferioridade feminina está na fala de meninos de 7, 8 anos. Não é? E, na verdade, quando a gente entra em sala de aula, o professor não dá aula apenas naquilo que fala. O professor dá aula, é um modelo desde que entra na sala de aula, como ele se veste, como ele caminha, o que ele fala, as brincadeiras que tira, não é? Quer dizer, um professor está sempre ensinando, ele pode não falar uma palavra sobre gênero, mas ele está ensinando o gênero dependendo de como ele se comporta, não é? Se ele assedia sexualmente as alunas ou os alunos, não é? Se ele solta piada de mau gosto, machista, não é? Quer dizer, eu tive vários professores machistas que absolutamente não eram professores de relações de gênero ou discutiam gênero, mas eles ensinavam gênero da pior forma possível, todos os dias com o seu comportamento em sala de aula, não é? Ainda na universidade nós convivemos com isso, nós convivemos com assédio sexual, não é? Com o comportamento de determinados professores em relação a alunas e a alunos, etc. Quer dizer, aqui não é um paraíso, a universidade está dentro da sociedade e tem os mesmos problemas, né? Então, na verdade, o gênero entra na sala de aula com cada aluno que chega, não é? E com cada professor. As relações de gênero estão ali, os modelos de gênero estão ali, os minoritários, os majoritários, não é? E o machismo entra com cada um que chega. Então, não é muito mais importante que essas coisas sejam debatidas e discutidas do que elas sejam simplesmente reproduzidas através, né, do senso comum? Quer dizer, porque a escola, que eu saiba, tem a função de educar e, portanto, de retirar a gente do senso comum, né, do sentido comum. E quando você se nega simplesmente a discutir, quer dizer, você se negar a discutir racismo, significa que o racismo não entra na escola. Quer dizer, porque você não discute racismo, aí não tem racismo na escola. Porque você não discute classe social, não tem classe social na escola. Quer dizer, é uma barbaridade isso, não é? Quer dizer, você não discute gênero, vai impedir do gênero ser uma questão, ser um problema na escola. Bem, né? Não é? Sempre vai ser, e vai ser da pior forma possível, porque vai ser de uma forma ignorante. Né? De manutenção, né? De manutenção das piores coisas, né? Do status quo. Eu gostaria de acrescentar um pouco algumas lições aprendidas pela resposta no acompanhamento de casos emblemáticos de crimes sexuais seguidos de homicídio contra adolescentes. A resposta acompanhou de perto o caso de Maísla, acompanhou de perto o caso de Maria Luísa e acompanhou agora mais distante o de Yasmin. E o que nos chama a atenção foi a dificuldade desses autores de violência de aceitar o não dessas meninas, né? Então, aquele ônus argumentativo da entrevista do acusado pelo crime de Yasmin, de dizer eu queria namorar com ela, ela não queria, ela era uma adolescente, ele era um sujeito 3 vezes mais velho que ela e não aceitou o não da menina. Então, é extremamente importante a gente trazer esse assunto desse empoderamento das meninas para
o exercício de sua sexualidade, sua capacidade de dizer não, e de uma cultura que escute esse não e aceite esse não. Então, essas meninas morreram, e morreram de forma bárbara, num crime cruel, num crime perverso, porque não tiveram o seu não respeitado. E quem produz esse tipo de estrutura é exatamente essa cultura do machismo, essa engrenagem que alcança a todos nós e que muitas vezes produz essas vítimas fatais. Foram meninas que tiveram a vida ceifada, que tiveram porque o seu não foi respeitado. Porque eles, na impossibilidade de tê-las livremente, eles foram ter a força e ainda conduziram a um homicídio. E aí é um avanço, né? Porque matar alguém em 1940, na época do Código Penal, matar alguém, esse alguém que tinha o direito à vida tutelada era homem. A gente já avança e já trata como feminicídio, a gente tem um incremento na legislação, no quadro normativo do país, com a Lei Maria da Penha, que promove, que estimula os grupos reflexivos. O Ministério Público tem uma equipe multidisciplinar que trabalha com esses autores de violência, porque tem uma pesquisadora que eu gosto muito, que é a professora Marília Montenegro, da Universidade Federal de Pernambuco, que ela comparou os casos que ela acompanhou sob a égide da outra legislação e sobre a égide da Lei Maria da Penha. E ela conclui estimulando que a gente assegure a discussão do conflito. É o conflito intrafamiliar que produz essa violência, que precisa ser assegurado espaços para o casal que está em conflito debater as suas questões. Não é somente ter um enrijecimento do poder punitivo do Estado, vamos punir severamente quem bate em mulher, e retirar a possibilidade de debater o conflito e de debater as estruturas que estão produzindo essa cultura do machismo, a cultura do estupro. Então, o direito é dinâmico, né? Como a gente diz, o direito é linguagem. E é muito bonito porque vai se reinventando, né? A gente tem um direito sempre a gente tem que ver com a dimensão de tempo e espaço. E na sociedade desse tempo a gente tem tido alguns avanços importantes. Perfeito, Ana Paula. A sua fala pontua muito, muito claramente esse problema que a gente estava discutindo e tem a ver com a fala também do professor Paulo Vitor, o fato de que acaba sendo um grande cinismo quando a gente pretende, não é, cercear esse debate como se isso fosse, não é, polemizar alguma coisa que na verdade é isso. O debate parece que ele cria, como o professor Durval estava dizendo, né? De certo modo as pessoas estão compactuando com essa fabricação, não é, de um indivíduo machista, violento. É um cinismo. Quer dizer, quando as pessoas renunciam a enfrentar esse debate nas escolas, elas estão assinando que acham que isso é normal, que isso é assim mesmo e que não há problema. É uma conivência. Exato, é uma conivência. A gente tem que escancarar esse cinismo da sociedade e dizer essa questão é importante porque as crianças são fabricadas para esse tipo, para se comportarem dessa forma. Não é mesmo, Rolfran? O que talvez já é todo incômodo, né? Porque como a escola pode chegar até o espaço doméstico, né? O que vai influenciar se a criança, o adolescente, o jovem está tendo um determinado ensinamento que contradiz uma educação tradicional que é tida em maior parte dos espaços familiares. E isso é interessante também porque isso tenta essencializar um modelo de família que passa a educação familiar de uma mesma forma, né? Que é amarrado à heteronormatividade, que é amarrado à masculinidade hegemônica que sempre se vincula à violência, à retirada de direito das mulheres, né? E o complexo é a gente entender as coisas como não estando separadas, né? Porque sempre que tem esse debate se vai ou não discutir gênero e sexualidade nas escolas, dizem, mas o espaço da casa é o espaço que deve ser privilegiado.
Mas se a gente for parar para ver, os dois espaços sempre estão interagindo, né? Não tem casa que não interage com a escola, não tem escola que não interage com casa. Os pais, eles estão se informando, eles estão repassando para os filhos informações, os filhos, eles estão levando as informações da escola para os pais. O processo ele é dinâmico e articulado, né? Então, não tem como a gente dizer que um espaço deve dar educação de gênero e sexualidade e outro não, porque sempre vai existir essa história da família, essa família perfeita só existe em propaganda de margarina. Não é porque, Obrigada por isso. Porque assim, eu dou aula aos alunos que chegam no primeiro período de história e eu costumo entrevistar um a um para conhecê-los. Não costumo dar aula para alguém que eu não conheço. Então, eu entrevisto todos eles. E de cada 4, 2 ou às vezes 3 não tem pai. Quer dizer, a figura paterna foi completamente desinvestida, abandonada. Né? Os homens têm uma irresponsabilidade enorme em gerar filhos e não cuidar. Né? Então, a quantidade de alunos que eu pego no primeiro período que tem traumas, que tem problemas psicológicos, que a gente tem que encaminhar porque não teve pai, porque não tem um pai que não fala com o filho, que nunca foi visitar praticamente o filho a vida toda, não é? Quer dizer, um filho que foi criado sozinho por uma mãe que teve que trabalhar para criá-lo e que, portanto, ele teve que ser criado pela avó, pelo avô, ele perambulou de uma casa para outra. Quando não é um casal que se separa muito cedo e ficam disputando o filho, ficam usando o filho para brigarem entre si, o que é demolidor psicologicamente para as crianças. Então, a quantidade de alunos que você pega, que tem problemas psicológicos, que se trata de depressão, pessoas com 16 anos, 17 anos, com casos graves já de depressão, não é motivados por quê? Porque não existe mais essa família que vivem falando, essa família perfeita, não é? Essa família que come Doriana de manhã, não é? E sorrindo com os pássaros, não existe mais essa família, não é? Quer dizer, há inclusive uma rejeição, e talvez isso seja uma resposta dos homens às mudanças que as próprias mulheres introduziram nas relações. Então, os homens responderam com esse abandono da figura paterna, com esse abandono do lugar da paternidade. É uma verdadeira irresponsabilidade. A maioria dos homens tem uma relação irresponsável com o ter filho. Quer dizer, são as mulheres que, porque pare a criança, parece que são elas que são responsáveis sozinhas por ter tido o filho, e elas é que são responsáveis por criar, quando, na verdade, quer dizer, no máximo mandam uma pensão, quer dizer, depositam, mas não vão ver o filho. E a escola que se não fazem a paternagem, não exerce a figura paterna, simplesmente cumprem uma coisa porque a lei manda pagar, senão vai preso, mas inclusive isso é motivo de raiva, porque tem que fazer isso. Quer dizer, muitas vezes o filho paga, inclusive por uma raiva, por ser obrigado a pagar a pensão. Quer dizer, é uma coisa absurda, quer dizer, a quantidade de que somem, muda de estado. Muda de estado para não assumir. A escola que se insere nessa dinâmica, ela está ensinando esse indivíduo a ser uma pessoa frustrada, né? Porque ela está ensinando gênero, mas está ensinando dessa forma que ele não consegue se compreender naquele padrão. Era sobre que eu não diria que isso é uma novidade, né? É um clássico das masculinidades, né? O pai ausente. O que talvez sim que é uma novidade, né? Que agora não é uma desonra para a mulher criar os filhos sozinhos, o que não é mais fácil, mas pelo menos simbolicamente, né? Uma amiga minha que trabalha numa escola estadual me falou, né, que ela estava bem constrangida porque praticamente nenhuma das crianças que ela tem na sala de aula, tem a família, essa família da publicidade da margarina, e que esse dia da família que tem que comemorar e todo mundo sem pensar faz com esse padrão, é como, vocês estão oprimindo as crianças, estão fazendo sentir elas estranhas, né? Fora do normal, né? E que o normal talvez não é isso, né? Mas ninguém... Aí a escola está transmitindo uma ideologia, sim, né? Sim. Bom, não todas as escolas, mas se não, questiona um pouco isso, né? Enfim. Dia dos pais, dia das mães, virou um sofrimento para as crianças. Notadamente, dia dos pais. A maioria não tem pai. Descobrem que não tem pai no dia do pai, né? Quer dizer, então isso é terrível, né?
Ana Paula? É importante também ressaltar o quanto isso termina indo parar no judiciário, com uma quantidade de casais litigando, inclusive acontecendo a síndrome de alienação parental, que é hoje um desafio, porque muitas vezes, em razão, como um sintoma da síndrome, os pais ou as mães são acusados de abuso sexual quando não são, ou outras vezes são, e a gente às vezes tem dificuldade de lidar com isso, e as ações de alimentos que proliferam todos os dias, ou seja, precisa às vezes da força da lei para assumir a paternidade responsável. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria aproveitar e agradecer a cada um dos nossos convidados por terem tido a gentileza de participar e de colaborar com o nosso debate de hoje. Agradecer também você que nos assistiu, que nos acompanhou, e lembrar que você pode curtir a nossa página no Facebook e lá rever programas que já foram ao ar, curtir e saber os programas que vão ser exibidos, quem serão nossos debatedores, sugerir temas que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para o programa e, enfim, acompanhar e curtir o programa Grandes Temas. O programa Grandes Temas vai ao ar todas as segundas-feiras, 20h30 da noite, aqui pela sua TV Universitária. Uma boa noite a todos.